A paz do Senhor mais uma vez. Deus abençoe a todos os que estão conectados conosco neste curso de conselheiro bíblico terapêutico. Queridos, hoje nós vamos estar ministrando a nossa aula número 9. E para este tema nós adotamos o meu livro, O Princípio da Oração Eficaz, porque tem muita relação com o terapeuta bíblico. Nós não estamos tratando de um terapeuta secular, apesar de que recomendamos a preparação secular. O conhecimento da psicologia é perfeitamente bom e perfeitamente correto, anexado neste curso. Se você já é psicólogo, parabéns. Se é psicanalista, parabéns. Se ainda não é, eu recomendo fazer um curso nessa área, porque assim vai ampliar a sua preparação. Mas no nosso caso aqui, nós estamos tratando com o terapeuta bíblico. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Pois bem, vamos entrar em matéria. Olha, nós vamos falar hoje sobre o terapeuta e sua comunhão com Deus, tomando em conta que este curso é para efeito eclesiástico. Então, é muito importante que o terapeuta, o conselheiro, conheça bem das verdades bíblicas e leve uma vida de oração, de intimidade com Deus. Isso é necessário, imprescindível. Ok? Na primeira parte, nós vamos estar falando sobre alguns exemplos, apenas alguns, de orações respondidas na Bíblia. Na segunda parte, nós vamos falar sobre 21 obstáculos que impedem a resposta de Deus para as nossas orações. Ah, pastor Bento, mas será que dá tempo tratar sobre tudo isso hoje? Dá não. Mas o livro já foi enviado para você, você já tem em mão o material de apoio. Eu recomendo que leia, porque este curso consiste não somente destas aulas gravadas, senão do material de apoio, que, por certo, é abundante. Esse livro que trata sobre a oração eficaz é matéria imprescindível desse curso. É importantíssimo que você leia. Aqui eu vou apenas dar algumas pistas, alguns toques nos temas, mas não dá para abordar com seus detalhes. Mas no livro está detalhado. Agora, por que eu vou falar na primeira parte sobre orações respondidas? Porque tem pessoas que se decepcionam até com Deus quando ora e Deus não responde. Observem que na segunda parte desse estudo, nós vamos falar sobre na segunda parte sobre orações não respondidas. Deus não tem a obrigação de responder todas as nossas orações. Agora, porque algumas não são respondidas, veremos mais logo. Agora, tem gente que diz, não vou orar mais porque eu orei e Deus não me respondeu. Não, não é assim. Deus tem prazer em responder nossas orações. Isso aqui é para a prática do terapeuta e para que o terapeuta repasse isso para os seus pacientes, ok? É muito importante. Então, tome em conta que Deus respondeu a oração de Abraão. Abraão orou pedindo a Deus um filho, Deus lhe deu. Mas não foi só isso, a gente sempre vai falar a oração no singular, mas o correto seria no plural, as orações. Deus respondeu a oração de Isaac. Nós estamos tomando aqui, eu não coloquei a referência, mas para tudo logicamente tem referência. Isaac se casou aos 40 anos e até se casou aos 40 e aos 59 ainda não era pai, orando por um filho, e orou, e Deus respondeu sua oração e curou o ventre de Rebeca, e aí veio gêmeos, foi quando veio Jacó e Esaú. Deus respondeu a oração de Jacó
ou melhor dito, as orações, porque Jacó era um homem de oração. Deus respondeu a oração de José. Queridos, na Bíblia nós não encontramos um relato de José orando, mas não precisa duvidar de que José era um homem de oração. Ele aprendeu com seu pai, ele foi doutrinado pelo seu pai a respeito da oração, a respeito da adoração, dos sacrifícios a Deus. Então, ele conhecia disso e ele era um homem íntegro, então Deus ouviu as suas orações. A oração de Jó, podemos dizer as orações de Jó, mas é porque estamos fazendo referência no capítulo 42, quando seus amigos, Deus repreendeu e Deus mandou que seus amigos fossem a ele e Jó oraria por eles, e a Bíblia diz, e Deus aceitou a face de Jó. Isso se traduz, Deus aceitou a oração de Jó, ou respondeu à oração de Jó. Deus respondeu o clamor de Israel no Egito. Está escrito que Israel, no meio da aflição no Egito, clamou ao Senhor e o Senhor lhes respondeu enviando um libertador. Deus respondeu à oração de Moisés. E por que dizer a oração? Ou senão as orações de Moisés. Moisés era o homem com quem Deus falava cara a cara. Por falar nisso, é oportuno dizer aos irmãos que Deus não fala com todo mundo. Deus responde às orações das pessoas sem falar com as pessoas. Existem duas classes de pessoas, duas classes principais. É lógico que tem mais. Mas existem duas classes principais com quem Deus fala com mais frequência. Com os líderes e com os profetas. Líderes e profetas, líderes e profetas. Deus nunca tinha falado com Josué durante 40 anos, mas quando Josué assumiu a liderança do povo, Deus falou com ele. Então, queridos, é muito bom tomar em conta isso. Não se preocupe se Deus não fala com você de forma direta. Mas o importante é que ele responde às orações concedendo aquilo que pedimos. Mas é bom saber disso, ter em mente isso. Deus fala com líderes e profetas. Continuamos. Deus respondeu à oração de Josué. Deus respondeu à oração de Josué. Nós estamos tomando em conta apenas uma, que foi quando ele orou e o sol parou e a lua se deteve. E nós não temos tempo aqui também para dar aquela tão esperada explicação sobre a ciência, se foi realmente o sol que parou ou se foi a lua. Não é aqui que nós vamos dar explicação sobre isso. O ponto é, Deus ouviu a oração de Josué, mais nada. Deus respondeu à oração dos filhos de Israel no livro de Juízes. Você conhece muito bem o livro de Juízes, me imagino, e você sabe que cada vez que os filhos de Israel faziam algo mal, Deus os entregava nas mãos dos midianitas, dos amorreus, dos filisteus, etc. E a Bíblia diz que quando eles estavam em aperto, clamavam ao Senhor e o Senhor ouvia a sua oração e lhes levantava um libertador. Deus respondeu à oração de Gideão, Deus respondeu à oração de Sansão, de Gideão, naquele caso do velo que ele colocou na eira. Você sabe a história, só lê o capítulo 6 de Juízes, não temos tempo aqui para explicar. De Sansão, não sabemos quantas orações Deus lhe respondeu. Sabemos que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo e que fazia muitas proezas, muitos milagres. Cremos que ele orava. Uma das orações sua registrada na Bíblia é quando já depois da sua queda, depois do seu fracasso, depois que Dalila entregou ele na mão dos filisteus e ele foi torturado e estava cego e então no templo de Dagon, sendo zombado, ele fez ali sua última oração, pedindo a Deus que lhe restituísse sua força mais uma vez. E Deus respondeu, Deus lhe concedeu. Isso para nós é alentador saber que Deus responde a nossas orações, mesmo sendo que caímos, que pecamos, que erramos, que falhamos, etc. Mesmo que estejamos no fundo do poço, Deus ouve as nossas orações. Deus respondeu à oração de Ana. Eu coloquei aí no singular, mas tome em conta que é no plural, as orações. Você se imagina quanto não orou Ana pedindo a Deus um filho? Você imagina a depressão, a opressão, a angústia, a ansiedade de Ana pedindo um filho? E quantos anos aquilo durou? Os estudiosos calculam aproximadamente cerca de uns 20 anos de sofrimento. Aproximadamente. A Bíblia não diz com exatidão, é um cálculo que os
estudiosos faz. Aproximadamente 20 anos de sofrimento, de dor, de angústia, de oração, de clamor, de lágrima, de tristeza, até que Deus respondeu e lhe concedeu o Samuel. Deus ouviu as orações, eu não vou falar no singular, vou falar no plural. Deus respondeu às orações de Samuel, e até que o povo gostava mesmo de pedir oração a Samuel, porque Samuel era um verdadeiro homem de oração. Deus respondeu à oração de Davi, e assim vai, queridos. Deus respondeu à oração de Salomão. De Salomão nós estamos tomando em conta lá em 1 Reis 3,16, quando ele orou pedindo a Deus sabedoria, e Deus disse: o que pediste te darei até mais, até o que não pediste te darei. Deus respondeu à oração de Elias. Mas Elias era, de todos os homens da Bíblia, cremos que Elias era o que mais orava, irmãos. Cremos, né? Que era o que mais orava. Então Deus respondeu suas orações. Se fôssemos colocar referência aí, o espaço não caberia. Deus respondeu a oração de Josafá. No caso de Josafá, tome em conta 2 Crônicas capítulo 20. Tome em conta isso, 2 Crônicas capítulo 20, foi quando ele se viu sitiado, Judá sitiado, Jerusalém sitiada pelos Edomitas, Amonitas e Moabitas de uma só vez. E ele se viu numa grande aflição e orou. E primeiramente Deus levantou um profeta chamado Jaziel, que aconselhou ele a que não fosse para a guerra com espada, nem com armas de guerra, senão com instrumentos de música. E ele obedeceu. Ele obedeceu a voz do profeta e teve uma grande vitória. E eu não tenho tempo aqui para descrever a vitória de Josafá. Você lê o capítulo 20 de 2 Crônicas e você vai entender. Esse estudo aqui, queridos, essa aula é só um abre-boca para você ter aquele desejo de conhecer mais a respeito do assunto. Aqui não dá tempo de explicar os detalhes, não tem como, a menos que nós dedicássemos uma aula para cada ponto desse. Aí sim poderíamos explicar, e seria até bom, fenomenal que tivéssemos tempo para explicar uma aula dedicada a cada ponto desse, porque dá para ocupar todo o espaço de uma aula. Deus respondeu à oração de Ezequias, às orações. Eu não estou me referindo aqui àquela da cura milagrosa que ele recebeu. Eu estou me referindo... Bom, aquela ali Deus respondeu. Deus disse através do profeta Isaías: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Mas estamos aqui fazendo referência à ocasião em que ele se viu sitiado pelo rei Senaqueribe, ou seja, o exército assírio. E ele fez uma oração e Deus respondeu e mandou um anjo do céu que numa noite matou a 185.000 soldados assírios. Aquilo foi em resposta à oração de Ezequias. É alentador para nós, irmãos, saber que no momento Deus até permite a aflição, Deus até permite o inimigo se aproximar, como é o caso do exército de Senaqueribe, mas Deus envia um anjo forte e poderoso para nos dar a vitória. Isso é muito alentador. Isso aqui é para despertar em você o desejo de orar e para despertar em você a habilidade de transmitir uma motivação aos seus pacientes para que orem no meio da dor, da aflição, porque Deus responde. Deus tem prazer em responder. Deus respondeu à oração de Manassés. Quem era Manassés? Filho de Ezequias, um pai bom, um filho péssimo, um pai humilde, temente a Deus, um filho rebelde. Manassés não prestava para nada, meus irmãos. Manassés foi o pior dos piores entre todos os reis de Israel e de Judá. Ele era rei de Judá, não prestou para nada, foi tudo que não presta. Mas a Bíblia diz que ele, quando foi levado para o cativeiro, o texto bíblico diz em 2 Crônica 33, que ele orou deveras ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e lhe restituiu ao trono a sua função. Olha, irmão, isso para nós é muito alentador, porque nós, se fosse nós, não perdoaria o Manassés, não. Ele fez muita coisa errada, ele chegou a queimar os próprios filhos no fogo, oferecendo a divindades pagãs, coisa terrível, mas Deus ouviu a sua oração e lhe perdoou. Tem um homem na Bíblia que em português se chama Jabes. Eu não gosto de pronunciar esse nome, eu gosto de pronunciar em espanhol, Jabes. Como eu conheço o idioma espanhol, e em espanhol termina com S, Jabes, assim, Jabes. Permita-me falar do jeito que eu sei,
porque eu sei que quando o pregador, o professor fala diferente, gera um enfado assim nos ouvidos. Peço permissão para chamar Jabes em vez de Jabes, porque se termina com Z, é Jabes, mas eu não gosto dessa pronunciação. Deixa eu falar do jeito que eu gosto, Jabes. E a Bíblia diz que ele orou pedindo a Deus prosperidade material. Não é pecado não, viu, irmão? Eu já vi gente dizer que é pecado orar pedindo prosperidade material. Não é pecado. Se você ora pedindo prosperidade material, está bem, está correto, não tem nada de errado. E se alguém diz para você que é errado, está esse que disse isso para você. Jabes orou pedindo prosperidade e a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Deus respondeu à oração de Jeremias, uau, todas, quantas? Bom, chegou um ponto em que Deus disse para Jeremias que não orasse mais, porque o povo havia caído na idolatria, num limite já tão exagerado que não tinha mais para onde. Mas, via de regra geral, Deus ouvia a oração de Jeremias. Deus respondeu à oração de Daniel, Deus respondeu à oração de Jonas. Jonas disse, do ventre do inferno clamei e o Senhor ouviu a minha voz. Deus ouviu a oração dos ninivitas, porque quando ouviram a pregação de Jonas, eles jejuaram. O jejum é uma oração silenciosa, e eles buscaram com arrependimento a misericórdia de Deus e foram ouvidos. Deus ouviu a oração de Esdras. Lembra lá quando Esdras disse que teve vergonha de pedir ao rei soldados e cavalarias para lhe dar proteção no caminho, porque ele havia dito ao rei que o seu Deus era poderoso, e ele orou e fez jejum e não pediu ao rei apoio para a viagem, e Deus foi com ele. Deus ouviu a oração de Neemias. Neemias é um exemplo de líder de oração. Neemias, para onde se movia, ele fazia uma oração. E Deus lhe respondeu e lhe deu grande vitória. É só você ler os 7 primeiros capítulos do livro de Neemias. Deus respondeu à oração de Jesus, com exceção lá do Getsemani. Sobre isso nós vamos falar na segunda parte, mas Jesus sempre teve suas orações respondidas. Deus respondeu à oração dos primeiros cristãos. Isso está no livro de Atos, é só você ler os capítulos primeiros do livro de Atos. Deus respondeu à oração dos apóstolos, Deus respondeu à oração de Cornélio, Deus respondeu à oração da igreja em favor de Pedro. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus enviou um anjo, tirou Pedro da prisão. Deus respondeu à oração de Paulo, com exceção daquela lá do espinho na carne, nós vamos falar breve sobre isso. Deus respondeu à oração do centurião de Cafarnaum, quando pediu a Jesus que curasse o seu filho. Jesus disse, ok, irei e lhe darei saúde. Mateus capítulo 8, versículo 8. Jesus respondeu à oração da mulher cananeia, embora com uma certa demora, e aquela demora também tem um porquê, tem um motivo, tem uma explicação, tem um propósito. Talvez alguns possam pensar que Jesus não tinha interesse em responder. Tinha sim, apenas estava provando a fé dela, a perseverança dela e a humildade dela. E do mesmo jeito, Deus prova hoje em nós a nossa fé, nossa humildade e a nossa perseverança. Agora vamos, queridos, ainda que de forma breve, vamos falar sobre orações sem respostas. Sem respostas. Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, não. Eu vou abreviar tudo, mas está no livro, você vai ler. Me imagino que já está lendo, porque o livro já está na sua mão. Por que Deus não responde algumas orações? Olha, queridos, Deus tem prazer em responder, ok? Vamos meditar um pouquinho na palavra? Está escrito em Jeremias 29:12. E então me invocareis, é Deus dizendo, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso aqui é Deus dizendo. O mesmo Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. É porque ele tem prazer em responder às orações. Ele está dizendo, clama, você quer algo, pede, pede, pede. Olha só o que Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Foi Jesus que ensinou. Outra coisa, está escrito no Salmo 91:15, ele me invocará, é Deus dizendo, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É Deus dizendo, são promessas de Deus. Olha, irmão, quando a gente vai orar, a gente deve orar apegado às promessas de Deus. Foi assim com Neemias. Está lá em Neemias capítulo 1, versículo 8. Ele orou
invocando as promessas de Deus. Ele disse: ó Deus, tu disseste na tua palavra que se o teu povo pecasse contra ti, o Senhor os espalharia por toda a face da terra. Mas também o Senhor disse na sua palavra que se o seu povo se arrependesse, o Senhor os traria de volta à sua pátria. Então, ele estava orando e invocando a promessa de Deus. É assim que você e eu devemos orar. Aqui está o exemplo. Olha só o que está escrito em Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, meus irmãos, Deus tem prazer em ouvir e responder às nossas orações. Agora vem a pergunta: por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações? Isso aqui é algo para pensar. Em Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7, nos diz que o problema não está em Deus, mas em nós. Está escrito assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestii-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A palavra caminhos aqui não tem nada a ver com caminho de caminhar. A palavra caminho aqui tem a ver com conduta, tem a ver com caráter, tem a ver com comportamentos, tem a ver com valores, tem a ver com ética, tem a ver com o proceder da pessoa, tem a ver com o certo ou o errado na vida da pessoa. É isso que o profeta se refere. Na verdade, Deus, através do profeta. Então, quando Deus não responde às orações, é bom a gente fazer uma autoanálise para saber aonde estamos falhando, porque o problema é sempre da parte humana, nunca da parte divina. Deus tem prazer em responder nossas orações. Quando estamos passando por provas, esse aqui é o número 1. Vamos ver se dá tempo. Pelo menos assim de passagem, mostrar todos os pontos. Quando nós estamos passando por provas, então nós temos a oração demorada. Não é que Deus não responde, senão que não chega no momento que nós queremos. É uma prova. Quem está por parte de perto pode até julgar que é porque estamos em pecado. Às vezes nos vem até na mente que Deus nos rejeitou, como rejeitou a Saul. Não, irmãos. Não é isso. Não é isso. É uma prova. E nós temos aí algumas referências. Em João 16:33 está escrito que no mundo tereis aflições, provações são aflições. E nós temos aí um montão de referências que vai ajudar você a compreender melhor a fase da provação na vida do crente. A resposta vem, não de imediato, mas ela vem depois da prova. É o caso de Jó. Quem sabe quanto tempo Jó não orou para Deus curar ele daquela lepra e restaurar o seu estado original. Ana, nós já dissemos que orou aproximadamente uns 20 anos. Isaac, 20 anos. Isaac se casou com 40, foi ser pai com 60. Então, não cremos que ele fez uma oraçãozinha lá no final. Nós cremos que ele orou durante toda a sua vida. O que mais? O obstáculo número 2 se chama falta de perseverança. Eu gostaria, meus irmãos, de ter tempo para explicar com detalhes, né? Porque nós temos aí nessas referências, primeiramente, a parábola aquela do amigo importuno que chegou lá e pediu: amigo, dá-me 3 pães, porque chegou um amigo da minha casa e eu não tenho nada que oferecer. E Jesus disse: ainda que o amigo não se levante para atender por ser seu amigo, o fará por causa da importunação. Ali Jesus está ensinando a perseverar na oração. Logo, na segunda referência, em Lucas 18, nós temos a parábola do juiz iníquo, aonde Jesus fala da viúva que importunou o juiz, e o juiz disse: ainda que eu não temo a Deus nem respeito aos homens, mas como essa viúva me molesta, vou fazer justiça. Então, ali Jesus nos está ensinando a perseverar na oração. Muita gente não tem a resposta porque desiste no meio da viagem, no meio do caminho.
O obstáculo número 3 é falta de temor a Deus. Está escrito em João 9,31 que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a ele, a esse ouve. Então, meus irmãos, a falta de temor a Deus impede a resposta das orações. O obstáculo número 4 é orar com incredulidade. A Bíblia disse que em Nazaré, Jesus não pôde fazer mais milagres por causa da incredulidade deles. Meus irmãos, quando a pessoa ora com incredulidade, duvidando, Deus diz: eu ia fazer o milagre, mas não vou fazer não por causa da tua falta de fé. O obstáculo número 5 é orar contra a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 de João 5,14 que se nós orarmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. Às vezes nós estamos orando contra a vontade dele, então ele não nos concede. O obstáculo número 6 é oração egoísta. Eu gostaria que você lesse essa passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 1, onde o apóstolo diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. É o egoísmo, só pensa em si. O obstáculo número 7 é orar com hipocrisia. Leia a referência e você vai ver que Deus não aceita a oração de hipócritas. O obstáculo número 8 é a atitude de soberba, Está escrito em Romanos 12:3, está escrito assim, preferivelmente na Almeida atualizada, que não devemos ter mais alto conceito de nós mesmos que o que devemos ter. Seria uma autoestima super elevada. Isso é pecado, isso é soberba. A autoestima deve ser sempre no ponto certo, positiva, normal. Ok? É um montão de referências para você ler em casa, ok? Maldade é o obstáculo número 9, maldade ou conduta perversa. Está escrito nessas referências que a pessoa que usa de maldade com o seu próximo, Deus não responde às suas orações, ok? O obstáculo número 10, não querer ouvir a voz de Deus. A pessoa que se recusa a ouvir a voz de Deus, Deus leva ela em cativeiro. Jeremias capítulo 22:21, o povo de Judá se recusou a ouvir a voz de Deus, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. O obstáculo número 11 é não ouvir a lei de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 28:9, que aquele que se recusa de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, irmãos, é preciso ouvir a lei, obedecer a lei. O número 12 é iniquidade no coração. Está escrito textualmente que quem guarda iniquidade no coração, Deus não ouve a oração. O que é iniquidade? É pecado de crente. No dicionário diz que é sinônimo de impiedade, mas impiedade é pecado de descrente. Iniquidade é pecado de crente, ou seja, pessoa que peca com consciência, sabendo que está errando, ou seja, não está equivocado não, ele está sabendo. Isso se chama iniquidade e Deus não responde à oração. O obstáculo número 13 é mãos manchadas de sangue. Mãos manchadas de sangue, isso está falando de violência. Irmão, não é necessariamente matar fisicamente. Uma pessoa mata outra ministerialmente, mata psicologicamente, mata moralmente, prejudicando moralmente. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Então, Deus não aceita a oração de pessoa que tem as mãos manchadas de sangue. Isso é dito textualmente nessas referências. Pecados ocultos é o 14º obstáculo. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e se aparta alcança misericórdia, mas aquele que oculta seus pecados não prosperará. O obstáculo número 15 é não perdoar. Não perdoar a quem nos ofende. Eu coloquei apenas essa referência de 2 Coríntios 2:10, onde Paulo disse que perdoou um elemento lá em Corinto, somente para que o diabo não levasse vantagem. O elemento não merecia o perdão de Deus, mas ele disse: eu vou perdoar assim mesmo, só para o diabo não levar vantagem. Tem muitas referências, principalmente nos evangelhos, a respeito disso. Quem não perdoa quem ofende, não tem o perdão de Deus. O obstáculo 16 é falar mal dos pais. Olha, querido,
Só tem uma ocasião que é permitido você revelar a maldade que seus pais lhe fizeram. Se você estiver diante de um terapeuta, diante de um psicólogo, diante de um conselheiro, buscando ajuda para curar uma ferida na alma. Aí você tem que abrir o coração e contar o que o seu pai ou a sua mãe fez. Mas você falar mal do papai ou da mamãe porque fez maldade. E por que você fala? Não, só para manchar a reputação deles. Se é assim, Deus se entristece e não aceita a oração. Pai e mãe, nem que não preste, a gente tem que honrar, tem que respeitar. Ah, pastor Bento, mas você disse na aula passada que tem pai e mãe que é mais endemoniado que o diabo. É verdade. Nesses casos, é melhor manter distância. Deus diz para Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Às vezes é melhor fazer igual a Abraão, sair do meio da parentela. Se vê que o relacionamento é turbulento, que não dá para prosseguir, muita ofensa, muito maltrato, feridas na alma, traumas, é melhor manter distância. Não precisa fazer mal, nem desejar mal, só manter distância. É uma questão de prudência. Muitas vezes o filho se distanciar do pai é necessário, porque realmente tem pai que é mais endemoniado que o diabo, e mesmo endemoniado como o diabo, a gente tem que honrar. A gente tem que honrar. Mesmo endemoniado, você tem que honrar. Fazer o quê, né? É o pai. O corpo é do seu pai. Quem está por dentro é o diabo, mas o corpo, você fala, honra pelo menos o corpo. Não honra o diabo que está dentro dele, não, mas honra o corpo. Porque foi dali que você veio. Então, a gente tem que honrar. Desarmonia com o cônjuge. Esse é o obstáculo 17. Deus não responde à oração de pessoas que vivem um com o outro. Marido e mulher têm que viver em harmonia, porque senão Deus não responde à oração nem de um nem do outro. Não adianta pensar que é só de um, é do um e do outro. O obstáculo número 18, rebeldia e murmuração. É uma pena não ter tempo para explicar os detalhes. Obstáculo 19, insensibilidade, falta de misericórdia e dureza de coração. A pessoa que é insensível, irmão, está escrito em Provérbio 21, 13. Aquele que tapa seus ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Eita, palavra dura. Então, meus queridos, a pessoa que é insensível com a dor alheia, ou seja, que não tem empatia. Ixi, Deus não responde a sua oração. O obstáculo número 20 é raiz de amargura, que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. O obstáculo número 21 e último é apartar-se de Deus. É só você ler Jeremias 22, 13. Eu tenho explicado esse versículo em outras ocasiões. Aqui não tenho tempo para explicar. Eu quero somente agradecer a todos vocês. Esta foi a nossa aula número 9. Já a número 10 está quase chegando. E espero que você leia o material de apoio para o enriquecimento do seu ministério de conselheiro bíblico terapêutico. Queridos, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Descansem com Deus neste dia de hoje, nesta noite de hoje. E até a próxima.